bom dia, alunos do quinto ano. Olha nós aqui de novo, né? Para mais uma manhã de aprendizagem, para mais uma manhã de revisão. E hoje nós vamos fazer a nossa revisão de história, certo? Então espero que vocês estejam acompanhando, espero que vocês fiquem atentos às explicações, fiquem atentos às dicas, tá certo? Que vai ser assim, ó, 10 a sua prova, certo? A sua avaliação. Não fique nervoso, não fique com medo, tá certo? Vai se acalmando, vai ouvindo as explicações, pega aí a tua prova, coloca aí de lado, vai vendo o que é que a professora está dizendo e você vai, ó, esclarecendo as dúvidas e já vai fazendo juntamente tudo que eu estou fazendo aqui, certo? Com as minhas explicações, com certeza você vai conseguir realizar a sua avaliação perfeitamente, tá certo? Então, espero que vocês estejam bem, todos vocês estejam bem, tá bom? E hoje, na nossa revisão de história, a gente vai falar, a revisão de vocês vai contemplar esses 3 tópicos aqui, certo? Período democrático, o regime militar no Brasil, o Brasil atual, certo? Então, desses 3 tópicos aqui, são as atividades de vocês, que esses tópicos aí, todos eles estão aonde? No módulo 4, né? Que eu passei para vocês o roteiro, passei as páginas, tudo bem direitinho, disse para vocês como é que faria, não é? Então você acompanha bem direitinho que você vai conseguir realizar a sua avaliação, tá bom? E a gente vai começar. A gente sempre começa a nossa avaliação com um texto para que você lê e interprete, tanto em português, como em arte, como em religião e em história. E nesse de história, vai ter lá um texto para vocês falando sobre a construção de Brasília, certo? Que foi uma dos que a gente falou, né? Um dos nossos conteúdos que a gente falou, né? Um dos nossos tópicos. E vai ter lá um texto para você entender mais, interpretar e responder, né? E o que é que fala nesse texto? Fala assim, ó, a construção de Brasília foi a concretização de um projeto nacional que existia desde o século XIX, cujo intuito era o de levar a capital do nosso país para o Planalto Central. Essa obra aconteceu em 1957. Em 1960, foi viabilizado pelo governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino idealizou a construção de Brasília para que fosse a síntese perfeita do seu plano de modernização do Brasil. Durante as obras, o presidente não poupou recursos para que a cidade projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa fosse erguida. Os trabalhadores que a fizeram ficaram conhecidos como candangos. A cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960. A construção de Brasília foi realizada na segunda metade da década de 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek. Esse foi um período de agitação política e de relativo desenvolvimento econômico em nosso país. Kubitschek foi eleito presidente ao vencer a disputa apertada nas eleições de 1955, obtendo 36% dos votos. JK era um quadro tradicional do Partido Social Democrático, PSD, o maior partido do Brasil durante a Quarta República. Ele tinha sido prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais. E na disputa eleitoral prometeu implantar um projeto de desenvolvimento e industrialização do Brasil. Em seu slogan de campanha, ele propôs avançar o Brasil 50 anos em 5. Sua vitória iniciou uma crise política, uma vez que a União Democrática Nacional, UDN, partido de oposição, não aceitava que o poder continuasse nas mãos dos aliados de Getúlio Vargas. O golpe começou a ser articulado contra sua posse,
Mas Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra, realizou um contragolpe em novembro de 1955, garantindo a posse de JK em 31 de janeiro de 1955. Certo? Então, assim, esse texto aqui é o que vocês vão ler, interpretar, certo? Ler, interpretar bem direitinho, tá certo? Para poder responder, né? Algumas questões que vai ter lá na prova de vocês, certo? Então, se eu pudesse dar algumas informações sobre esse texto aí, né? O que é que está falando esse texto aí? O texto está falando de quê? O texto fala sobre construção de Brasília, certo? Está falando sobre a construção de Brasília, certo? Que se vocês sabem muito bem que para poder fazer essa construção, né, da cidade de Brasília, precisava de muita gente, né, para poder trabalhar nessa construção, para poder ajudar nessa construção, né? Como foi que muitas pessoas foram contratadas, né, para poder trabalhar na capital? Como foi que ficou conhecido esses trabalhadores que foram contratados, né, para poder trabalhar? Qual era o nome dele? Os candangos, né, ó. Tem aqui, né, nessa parte aqui do texto onde ele fala, né, aqui, pronto, onde fala da questão, né, dos candangos, né, ó. Os trabalhadores que fizeram, né, que a fizeram, ficaram conhecidos como candangos. Não, candangos eram os trabalhadores que ajudaram a construir Brasília, certo? Eram os candangos. Tanto é que quando você vê lá, né, tem até aquela parte lá de Brasília, que é uma imagem deles, né? Eles fizeram, né, um monumento dos candangos, certo? Outra informação, né, importante sobre esse texto: por que foi projetado a cidade de Brasília, né? Por quem foi projetado? Quem projetou, né? Quem programou essa questão aí da cidade de Brasília? Quem foi? Foi projetado por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, né? Ou seja, olha só, como diz aqui, ó. Durante as obras, o presidente não parou recursos para que a cidade projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa fosse erguida, certo? Então, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, certo? Quando perguntarem aí quem projetou a cidade de Brasília, né? A cidade de Brasília foi projetada, planejada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Certo? E Lúcio Costa. E em que dia, mês e ano foi inaugurada essa cidade aí? Lá no nosso texto ele nos dá informação bastante claras, né? Que a cidade foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. 21 de abril de 1960. E o JK, né, quando ele estava lá nas disputas eleitorais dele, ele prometeu algo. O que foi que ele prometeu? Ele prometeu que implantar um projeto de desenvolvimento e industrialização no Brasil, né? Essa foi a promessa do JK. Implantar um projeto de desenvolvimento e industrialização no Brasil, certo? Então você tem que ler com bastante atenção esse texto, bem direitinho, que é para você poder responder as questões,
certo? Tudo bem. Olha só. No início de abril de 1964, né, quando a gente tem aqui na história, deixa eu pegar aqui na história. Pronto. Pronto. Onde a gente fala assim. No início de abril de 1964, os militares ocuparam várias cidades do país, impondo um novo governo. Quando foi que deu início à ditadura militar? Né? Quando foi que deu início à ditadura militar no Brasil? Que ano? Vou colocar aqui os anos para ver se você consegue identificar. 1969, 1970... 1964 e 1995, 1974 e 1985, ou 1964, 1985, certo? Qual foi aí o período, né? Quando foi que deu início à ditadura militar? Ocorreu entre 1969 e 1970, 1964, 1995, 1974, 1985 ou 1964 e 1985. Deu-se início, pessoal, entre os anos de 1964 e 1985. Foi o período que começou, né? Deu-se início à ditadura militar, né? Aqui no Brasil, certo? Entre esses anos aí, tá bom? E durante a ditadura, né, a gente viu que durante a ditadura, o governo implantou uma forte censura aos meios de comunicação, né? A liberdade de expressão das pessoas. O que acontecia com as pessoas que desobedecessem o regime militar? Né? O que acontecia com aquelas pessoas que fossem contra o governo, não concordasse com o governo? O que era que acontecia com elas? O que era que acontecia? Era proibido o quê? Elas andavam livre pela cidade normalmente, elas eram só ameaçadas, elas ficavam presas, mas logo eram soltas, ou elas eram perseguidas e torturadas? Elas eram o quê? Elas eram perseguidas, né? Torturadas, né? Os meios de comunicação, eles também eram censurados, né? Então, assim, tudo aquilo, todas aquelas pessoas que eram a oposição do governo, né? Na época do regime, né? Da ditadura militar, né? Eles tinham consequências, né? Eles eram perseguidos, eles eram torturados, né? Eram maltratados, acontecia dessas coisas. Que foi o que a gente viu lá na letra da canção do Chico Buarque, né? Onde ele diz o seguinte: hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, né? Nessa parte desse trecho aí, dessa letra dessa música aí do Chico Buarque, qual é a mensagem que o Chico Buarque ele pretendeu transmitir com essa letra dessa música aí? Né? Se eu perguntasse para vocês aqui, ó, que mensagem Chico Buarque pretendeu transmitir? Qual foi a mensagem que o Chico Buarque estava querendo transmitir aí com essa letra desta canção dele? Ele estava querendo o quê? Ele buscou o quê? Criticar, né? Ele buscou criticar o regime militar, denunciando suas medidas autoritárias. Então, ó, ele buscou criticar
o regime militar denunciando suas medidas autoritárias. Certo? Pronto. Então, com essa letra da canção aí que o Chico Buarque estava, ele expôs aí na letra da música dele, ele queria sim falar da indignação dele em relação ao regime militar, o que é que eles poderiam fazer, em relação a isso. Então eles tinham um meio de comunicação naquela época, claro, evidentemente que também eram censurados, mas eles conseguiram, com o passar do tempo, através da música, criticar sim o regime militar, certo? Então ele quis o quê? Ele buscou criticar o regime militar, denunciando suas medidas autoritárias, certo? Com o fim do regime militar, depois de todo o sofrimento, de toda a repressão aí, com o fim do regime militar e com o retorno da democracia, em 1985, uma nova Constituição começou a ser elaborada no Brasil. Uma nova Constituição. Que outro nome foi dado a essa nova Constituição? Que outro nome ela ficou conhecida? Quando a gente diz assim, que além de se mobilizarem, em manifestações e comícios, muitas organizações da sociedade civil elaboraram propostas de emendas populares às leis da Constituição. Essa Constituição aqui, com o fim do regime militar, essa nova Constituição aqui, ela ficou conhecida como o quê? Carta Cidadã. Então, a Constituição de 1985 ficou conhecida como Carta Cidadã. Ela ficou conhecida como Carta Cidadã, onde nessa Constituição, que esse documento ele foi publicado em 5 de outubro de 1988, devolvendo alguns direitos extintos, durante a ditadura militar, aqueles direitos em que durante a ditadura eles resolveram tirar, acabar, e estabelecendo uma série de leis que garantiam e ampliaram os direitos civis, certo? Então, quais foram esses direitos? Ou seja, condenação da tortura, eleições diretas para presidente da República, liberdade de expressão e de imprensa, os jovens maiores de 16 anos e também os analfabetos adquiriram o direito de votar, que antes eles não tinham, garantia do direito às terras tradicionais dos povos indígenas, criminalização da devastação do meio ambiente, qualificação do racismo como crime grave e inafiançável e reconhecimento dos direitos de idosos e crianças, certo? Então tem aí alguns dessas leis, que antes foram extintas no regime militar e que com essa nova Constituição acabou, voltando novamente, tá certo? E essa situação, essa nossa situação atual aqui no Brasil, quando a gente fala o Brasil atual, será que melhorou? Será que piorou? O que é que você acha? Na situação em que a gente já estudou, que a gente viu muita coisa, você acha que melhorou? Certos pontos melhorou, professora, certos pontos piorou, certos pontos está bom, certos pontos está ruim, Porque embora a Constituição de 1988 garantisse os direitos fundamentais à população, atualmente ainda existem diversos problemas que são enfrentados pela sociedade brasileira. Tem a lei? Tem a Constituição? Tem, mas isso não quer dizer que se resolveu todos os problemas, Ainda existem muitos problemas sim,
A democracia é uma conquista de nossa história recente, né? Dessa maneira, a garantia da cidadania depende da ação da população, pois a conquista de direitos é um processo que se constrói cotidianamente. No caso aí da desigualdade social. Você acha que existe desigualdade social aqui no Brasil? Não, todo mundo está tudo igual, professora, tudo bom para todo mundo. Será? Né? O que é a desigualdade social? Atualmente existe uma grande desigualdade social no Brasil. O que é que significa dizer que existe uma grande desigualdade social no Brasil? O que é que significa dizer? O que significa dizer que existe uma grande desigualdade social no Brasil? Certo? O que é que significa dizer que existe uma grande, desigualdade social no Brasil? Significa dizer o quê? Que um pequeno grupo de pessoas concentra grande riqueza enquanto a maior parte da população vive com poucos recursos. A maior parte da população vive com poucos recursos. Certo? Entendido? Então, o que significa dizer que existe uma grande desigualdade, certo? Uma grande desigualdade social no Brasil. Uma grande desigualdade social no Brasil. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que um pequeno grupo de pessoas concentra grande riqueza, enquanto a maior parte da população vive com poucos recursos. Isso é uma desigualdade social, né? Um pequeno grupo com muita riqueza e a maior parte da população com pouca coisa. Isso é desigualdade social, certo? E quando a gente fala aqui de problemas, e vem também os problemas urbanos. Que problemas urbanos são esses? Vem a questão do congestionamento, falta de acessibilidade e moradias precárias. Será que ainda existem esses problemas urbanos? Existe sim, A questão do congestionamento, o grande número de automóveis nas ruas, congestionamentos, Nas ruas causa congestionamento, fazendo milhares de pessoas perderem tempo no trânsito. Mas além disso, além do congestionamento, com o grande número de automóveis, vai aumentar também o quê? A poluição do ar. O ar vai ficar mais poluído, certo? Tem a falta de acessibilidade, Para que seja assegurado o direito de ir e vir de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, é fundamental que os espaços públicos possuam elementos adaptados, como calçada táteis, rampas, elevadores e sinais sonoros. Somente assim é possível garantir a mobilidade e acessibilidade para todos. E moradias precárias, que a falta de recursos leva milhões de pessoas a viverem em moradias precárias. Assim, em vários centros urbanos é comum a formação de favelas. Em muitas delas não há sistema de esgoto nem coleta de lixo, expondo seus moradores à doença. Além disso, muitas moradias são construídas em lugares impróprios, como nas encostas de morro ou à beira de córregos, expondo seus moradores a diversos riscos. Certo?
Então, aí a gente tem 3 exemplos de problemas urbanos, certo? Então, essa foi a, a nossa revisão de história. E o que é que você vai fazer para revisar ainda mais essa nossa revisão de história? Você vai fazer a página 287 e a página 288 do módulo 4, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham ajudado e espero que vocês tirem assim, uma nota assim, ó, sensacional, maravilhosa na avaliação de vocês, tá certo? Beijos, abraços, fiquem com Deus.